Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, é com imensa satisfação que retorno para mais um pronunciamento da semana. E o meu tema hoje é misto, são vários. Vou abordar primeiro a reforma agrária, a agricultura familiar, o crédito fundiário e a educação no campo. Senhor presidente, o estado de Rondônia, o estado de Tocantins, o estado de Mato Grosso, esses estados, fundamentalmente, uma parte de Goiás, um pedaço da Bahia, uma ponta do Maranhão, e são estados que, eu posso dizer, estados da reforma agrária. Nos anos 70, esses estados praticamente eram florestados. Esses estados faziam parte do que chamamos hoje de Brasil profundo, aquele Brasil estranho, Brasil desconhecido, o Brasil das fronteiras. Então era esse o Brasil que a partir dos anos 70, com o presidente Geisel, depois o presidente Figueiredo, começou o grande movimento de mostrar com o dedo os rumos do interior. E aí foram levas e levas de paranaenses, de capixabas, de catarinenses, de gaúchos, que migraram em outros estados, mas fundamentalmente esses estados do sul, sudeste brasileiro, aqueles mais pobres, filhos daqueles colonos que não tinham mais terra, veio a mecanização da agricultura. O governo não sabia o que fazer com esse povo entrando em Curitiba, entrando em Londrina, nas capitais. Falou, o único jeito é mostrar o rumo do interior bruto para essas levas de jovens agricultores pequenos. Aí eles entraram nesse estado. E Rondônia é tipicamente o estado da reforma agrária. Eu acho difícil, mesmo o estado de Santa Catarina, que é um estado de pequenas propriedades, eu creio que Rondônia supera o número de propriedades de agricultores familiares em nosso estado. Então eu posso dizer, sem medo de errar, Rondônia, Tocantins e o Mato Grosso são estados da reforma agrária. Isso é muito importante. Só tem, senhor presidente, que o modelo se esgotou. O modelo daqueles velhos assentamentos distantes, longe das cidades, sem estradas, sem infraestrutura nenhuma, sem saúde, sem escola, onde despejavam pequenos colonos, como se fossem refugiados de guerra, né, amontoados, sem assistência nenhuma. Esse modelo acabou. Não dá mais certo. Hoje, o que é mais interessante é a descentralização da reforma agrária para os estados, para os municípios e, fundamentalmente, o item que deu muito certo. Antes, lá atrás, nos anos 90, por aí, os movimentos sociais, particularmente o MST, era muito contrário ao crédito fundiário. Mas hoje em dia, eu vejo que os movimentos sociais, se não são a favor, pelo menos eles se calam, e é um programa muito interessante, porque a desapropriação, a pessoa adquire a terra numa fazenda que já tem estrada, tem asfalto, tem telefone, tem ônibus à porta, alguns têm internet. Então, os colonos já vão morar num ambiente que não há grande sacrifício de suas famílias. Então, o crédito fundiário é uma experiência maravilhosa que houve no nosso estado, mas infelizmente também o governo dá aquela arrancada, aquele solavanco, e vai, depois para com o crédito. Existe um fundo especial para essa finalidade, o Fundo da Terra, tem dinheiro, mas o dinheiro a União não joga esse recurso protocolado com normas para os agentes financeiros. Com isso, tem dinheiro, mas não tem. Tem dinheiro, mas não compra as fazendas, não compra terra para a reforma agrária, para os pequenos produtores. 3, 4, 5, 10 hectares
para uma família pequena é suficiente para que eles possam, numa terra boa, produzir, gerar oportunidade e criar sua família. Então, o crédito fundiário, eu aqui no meu discurso, mais falado do que um discurso emocionado, é mais uma provocação ao governo, ao Ministério da Agricultura, aos órgãos responsáveis pela reforma agrária, o próprio INCRA, que encontre um mecanismo facilitador de descentralizar o recurso este ano para os estados que tenham assim, vontade de assentar todos aqueles cadastrados ainda não colocados na propriedade. Então, esse é o meu grande pedido, porque a nossa experiência, eu passei lá pelo estado de Rondônia, passei por prefeitura e eu percebi que o crédito fundiário é uma solução excelente, além de ser um financiamento de longo prazo, juro baixo, e a pessoa compra a sua propriedade onde ele deseja ficar. Então, essas parcerias com os estados e municípios, não tem ninguém no mundo melhor do que o prefeito, melhor do que o governador, para poder dizer quais as famílias que realmente precisam de terra, quais são as áreas, as fazendas que têm disponibilizadas no mercado, áreas de fácil acesso, áreas que já têm escola, áreas próximas da cidade, do centro urbano. Isso é muito importante, essas parcerias dos estados e dos municípios na aquisição dessas terras para o crédito fundiário. Além do mais, nós temos hoje a preocupação com o jovem do campo. Não é? Antigamente, os meninos ficavam na roça, porque o pai ficava, a mãe ficava, eles iam ficando por ali também. Mas hoje não, a tentação, a provocação das cidades, o gosto das cidades, as ofertas de serviços, de diversão que existem nas cidades, atrai a moça, atrai o jovem para fazer o ensino médio, para fazer a faculdade, e poucos retornam para a gleba. O crédito fundiário é uma maneira importante porque o sítio fica perto da cidade. O menino vai para a escola e ele volta para ajudar os pais na propriedade. Isso é muito importante no momento brasileiro de dificuldade com o emprego, a colocação, a empregabilidade na propriedade rural, na agricultura familiar, que produz alimento, produz arroz, produz feijão, produz a batata, produz as verduras, produz as frutas, produz o frango, o suíno, enfim, esse básico alimentar do povo brasileiro vem em 90%, estimativa minha, da agricultura familiar. É lógico que a agricultura extensiva, da soja, do milho, do algodão, ela não tem assim uma destinação para o consumo humano das famílias brasileiras. Nós comemos arroz, feijão, não é? É o frango, é o ovo, essas coisas. Então é fundamental essa política de reforma agrária. Parece que quando falo em reforma agrária, eu estou falando só dos partidos de esquerda, dos partidos assim de ultra-esquerda, que no passado era a grande meta do próprio Partido dos Trabalhadores, era a terra, a posse da terra. Mas agora não, é de todo mundo. Nós todos queremos os assentamentos, isso gera riqueza. O senador Cipriano Amin, que é estudiosíssimo, ele pode dizer quanto do PIB do estado de Santa Catarina é contribuído pela produção da agricultura familiar. Ele tem esses dados muito mais do que eu. Então, eu tenho certeza absoluta que no estado de Santa Catarina, no estado do Espírito Santo, ainda a agricultura familiar do café e outros lá do Santa Catarina, outras produções, são extremamente importantes para a riqueza dos seus estados. Outro item fundamental é a educação no campo. Eu conheço as escolas as famílias agrícolas de Rondônia, do Espírito Santo, e hoje está esparramado do Piauí, em muitas regiões, as escolas de alternância. É um modelo fantástico, é a escola comunitária, um modelo francês. O menino vai para a escola, fica 15 dias, volta para a gleba, fica 15 dias, coloca em prática o que aprendeu, volta para a escola, volta para a gleba.
leva o saco de arroz, leva o feijão, leva o óleo para ajudar nas despesas da escola. A escola que há um envolvimento comunitário, os professores, em grande maioria, são dali mesmo, da gleba, dos assentamentos. Então, esses modelos são modelos interessantes, práticos, que a gente aprende, memoriza e aprende o conhecimento, a escola, enfim, toda essa contribuição do conhecimento aprende com as mãos. As mãos ensinam, as mãos transmitem para o cérebro o conhecimento. Um bom oficial, um bom mestre, um bom azulejista, um bom marceneiro, ele aprende com as mãos, repetindo o movimento do artesão. Assim também o agricultor, ele aprende, o aluno aprende o teórico e o prático ali na gleba e na escola. Desta forma, senhor presidente, eu queria fazer essa exposição importante. Eu acho que chegou a hora do Brasil parar de brincar e a gente realmente resolver o problema da terra no Brasil, principalmente os estados mais conflituosos, o estado do Pará, o estado do Mato Grosso, o estado de Rondônia, onde há ainda muita morte, por causa de divisas de propriedade, por besteiras de terra, por falta de documentação. Isso é extremamente grave e é importantíssimo que o governo federal agora, que ele não pode ficar adiando a vida toda. A gente fica remoendo na mesma tecla, sai década, entra década, fica para trás, 30 anos, 40 anos, o discurso é o mesmo. É o mesmo de sempre. Pode pegar discurso de 30 anos. É igualzinho esse que eu estou fazendo aqui agora. É igualzinho, pouca modificação. Então o Brasil parece que não aprende o trivial das coisas, a prática, o exercício da conveniência, da oportunidade. Muito obrigado, senhor presidente.